Olá, na aula de hoje eu vou falar sobre o efeito cascata e níveis tróficos. Os níveis tróficos nada mais é que a cadeia alimentar em que temos os produtores, que são os seres fotossintetizantes, que utilizam o CO2, o carbono na atmosfera, água e nutrientes no solo e a energia solar para a produção de glicose, de açúcar. No ambiente terrestre temos as plantas e no ambiente aquático as algas, o fitoplâncton. Então, o nível trófico, ele possui quem se alimenta dele são os consumidores primários, ou herbívoro, onívoro, e que se alimenta desses herbívoros onívoros são os carnívoros ou onívoros. E assim há uma cadeia de consumidor terciário, quaternário. Então, a importância de manter essa cadeia alimentar é que as espécies, a decomposição de quando esse animal morre ou as excrementas deles, as excretas deles, é decomposto pelos decompositores, bactérias e fungos, e ocorre então o ciclo de nutrientes. Esse ciclo de nutrientes vai servir de nutrientes para as plantas, tá? No caso já do ambiente marinho, as excretas já são decompostas na água pelos animais, ou a decomposição dos animais quando morrem, para servir de nutriente para esses produtores. Então, se você tira algum dessas espécies e fazem parte desse nível trófico, você acaba desbalanceando e prejudicando o ecossistema. Um exemplo é a baleia cachalota. A baleia cachalota ela reina no Oceano Atlântico, o Ártico, classificado como o maior predador com dentes do planeta. Esse cetáceo pode atingir até 15 metros de comprimento e ele pode mergulhar a 2.000 metros e 250 metros de profundidades para caçar lulas gigantes. Entretanto, mais do que um poderoso caçador, a cachalote ela é um importante fertilizador. Depois de se alimentar nas profundezas, volta à superfície para defecar excrementos ricos em ferro chamados coconames. Eles são como fertilizantes para os fitoplâncton. Então é necessário, todos o produtor, consumidor, são necessários para que esse ciclo continue, a cadeia alimentar continue. O exemplo aqui é da lontra marinha. Vou falar sobre a retirada de uma das espécies. Se você tira a lontra marinha, acaba ocorrendo a infestação de ouriços do mar, que são os equinodermata. Esses ouriços do mar se alimentam de algas marinhas, as algas macroalgas, e ela se infestar de ouriços do mar, ela acaba prejudicando e se alimentando de todas essas algas. Vai criar então uma cadeia em cascata, porque se não tiver essas algas marinhas, assim como o fitoplâncton, não irá liberar oxigênio, porque o oceano é o pulmão do mundo, não liberará oxigênio para o planeta. Porque as plantas a gente se alimenta, assim como o continente é menor que o oceano, o pulmão do mundo é o oceano, porque possuem o fitoplâncton e as macroalgas que liberam oxigênio para o ambiente. Então, as lontras contribuem para isso, porque elas se alimentam desses ouriços do mar. Se não tivesse a lontra, não estaria equilibrado esse nível trófico. O mesmo processo acontece na agricultura, porque temos uns insetos herbívoros que se alimentam das plantações e temos insetos carnívoros que se alimentam desses outros insetos. A utilização de agrotóxico não está só prejudicando esses insetos que normalmente ele acaba criando imunidade a esses agrotóxicos, porque como eles se reproduzem mais rápido que nós, pode ocorrer mutação com esses insetos e eles se adaptar com esses inseticidas. E então esses
agrotóxicos, normalmente, ele pode acabar então com a biodiversidade desses insetos predadores. Então vai acabar prejudicando o que ele queria solucionar, acaba sendo um prejuízo. Um outro fato que aconteceu que acabou mexendo nos níveis tróficos foi a barragem Mariana, que todos os estudos foram feitos, que teve morte de várias espécies de peixes e anfíbios, no qual eles se alimentam de mosquitos, por exemplo. O sapo ele se alimenta de mosquito, como outros insetos, e os peixes se alimentam de larvas de insetos, como os de mosquito. E o que aconteceu? Que indiretamente, provavelmente, a febre amarela foi ocasionada pela queda da barragem de São Marco, porque com a diminuição da população desses peixes, desses anfíbios, aumentou o número de insetos, desses mosquitos que são vetores da febre amarela. Então acabou infestando de uma forma que foi parar no ambiente da Cantareira, na região norte de São Paulo, que provavelmente foi dessa forma que acabou infestando e trazendo esses mosquitos para essa região. Temos também a infestação do caracol gigante africano. No caso aqui a gente vai falar de espécies introduzidas. Normalmente ela aparece nas épocas de chuvas, é conhecida também como escargo africano, foi introduzido no país para fins alimentícios no início do século XX, por imigrantes italianos e alemães. Mas somente no final da década de 70 a criação ganhou dimensões comerciais. Assim como ocorreu no passado, a produção da concentração atualmente na região sul, com clima temperado, que favorece a adaptação dessas espécies, e depois se espalhou no território nacional todo. Essas espécies invadem casas, se alimentam de várias espécies vegetais, causando danos à agricultura e pode transmitir doenças de diferentes espécies, inclusive a humana. O problema foi que ela é uma espécie introduzida, e essas espécies introduzidas, nesse ambiente normalmente ela não tem seu predador natural, e ela acaba se reproduzindo mais, se alimentando mais, tornando então uma praga no ambiente. Então, a introdução de espécies exóticas não torna só uma praga, mas também tem umas que acabam prejudicando outras espécies no ambiente, por exemplo, de plantas, aqui no caso, que é a segunda maior causa de extinção de espécies, de perda da biodiversidade natural. Enfim, o efeito cascata, temos um estudo concreto de que uma espécie-chave, um lobo cinzento, efeito cascata trófica, chamamos um efeito borboleta que desce em espiral na cadeia alimentar. Um estudo de caso bem documentado sobre esse fenômeno é o do lobo cinzento, que já foi um dos que percorreu todo o norte das Américas. Por volta do século XX, campanhas de caça eliminaram o animal de 48 estados nos Estados Unidos. Antes da extinção, o lobo cinzento americano era o principal predador de cervos, alces, bisões e caribus. Os lobos também providenciam outros serviços essenciais, como a diminuição da propagação de doenças infecciosas, como a doença de Lyme, lá no hemisfério norte. Um estudo em 2012, publicado em Proceedings of the Natural Academy of Sciences, demonstrou como a propagação da doença de Lyme. Essa doença de Lyme nada mais é que um carrapato. Ele é um precursor dessa doença, porque ele é um vetor, o qual essa bactéria Borrelia burgdorferi, ela é a bactéria que infecta esse carrapato do cervo ou de roedores. A mordida de um carrapato infecta o ser humano e traz prejuízos. Essa doença ela pode provocar febre, dores de cabeça, fadiga, vermelhidão, tontura e até irregularidades no batimento cardíaco. Os lobos
Os lobos providenciam outros serviços, esses serviços, e desde o desaparecimento dos lobos, os coiotes receberam o status de predadores principais. Esses coiotes, eles caçam carnívoros menores, incluindo as raposas. Além dos cervos carregarem esses carrapatos, que normalmente estão presentes em roedores, as raposas, que por sua vez elas caçam pequenos herbívoros, esses mamíferos, principais transportadores desses carrapatos, como roedores, mas coiote significa menos raposas, causando então o crescimento de populações inteiras desses transportadores de carrapatos. E esses ratos, esses roedores, permanecendo ali, passa também esses carrapatos por cervos e aumentando então a população desses carrapatos. Então apenas você tirou o lobo, você já está prejudicando o nível trófico todinho e trazendo doenças para o ser humano. Conforme noticiado, em ciência, a recente reintrodução de lobos no Parque Nacional e Yellowstone permitiu que algumas das áreas anteriormente devastadas pelos cervos, além de elas contrair esses carrapatos desses roedores, que também permaneceram nesse ambiente pela retirada das raposas, elas também devastaram florestas, o que aumentou a absorção do carbono quando foram introduzidos esses lobos. Só recordando que a importância da vegetação, não só da vegetação como do fitoplâncton e das macroalgas, é a importância na liberação de oxigênio. Então, elas liberando esse oxigênio e, consequentemente, captando esse CO2 para a produção de açúcar, ela diminui então o efeito estufa, que nada mais é a interação desses poluentes com os raios infravermelho aquecendo a Terra, e esse aquecimento da Terra ocasionando em mudanças climáticas no ambiente. Então, retirada de uma espécie, você já acaba transformando o efeito cascata, prejudicando todo o ecossistema. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.